para continuar a exposição, a série expositiva de Êxodo. E hoje nós temos o texto que está em Êxodo capítulo 2, versículos 1 até o versículo 10. Então convido os irmãos a se colocarem em pé mais uma vez, para fazermos essa leitura. E nós vamos fazer a leitura desse texto. Eu vou ler o texto. Quando chegarmos no versículo 10, todos vamos ler juntos o versículo de número 10. Êxodo 2, 1 a 10, tirado das águas. Foi-se um homem da casa de Levi e casou com uma descendente de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz um filho. E vendo que era formoso, escondeu-o por 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou-o com betume e piche, e pondo nele o menino, largou-o no carriçal à beira do rio. A irmã do menino ficou de longe para observar o que lhe haveria de suceder. Desceu a família de Faraó para se banhar no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio. Vendo ela o cesto no carriçal, enviou a sua criada e o tomou. Abrindo, viu a criança, e eis que o menino chorava. Teve compaixão dele e disse: Este é menino dos hebreus. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: Queres que eu vá chamar uma das hebreias, que sirva de ama e te crie a criança? Respondeu-lhe a filha de Faraó: Vai. Saiu, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: Leva este menino e cria-mo, pagar-te-ei o teu salário. A mulher tomou o menino e o criou. Sendo um menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, da qual passou ele a ser filho. Esta lhe chamou Moisés e disse: Porque das águas o tirei. Feche teus olhos. Santo Deus, nós louvamos o teu nome. A tua palavra foi lida aqui neste momento. A tua palavra é poderosa e ela fala conosco, nos ensina como devemos viver. Ela nos conta a história da redenção, o que o Senhor fez para o seu povo. Nós estamos nesse início de Êxodo aqui, lemos o capítulo 2, versículos 1 a 10. Que o Senhor abençoe teu servo para que ele traga a mensagem conforme o teu querer e a tua vontade. E abra os corações, os ouvidos dos irmãos, para que recebamos com alegria, Senhor, e tenhamos a nossa vida edificada nessa noite, em nome de Jesus. Amém. A igreja pode assentar. Você sabe qual que é o significado do seu nome? Alguns sabem. Já até responderam aqui, outros ficaram assim, tentando saber, né? Ele representa alguma coisa para você e na sua vida? Na mensagem de hoje, nós vemos um nome muito conhecido por nós. E que o nome, o significado também tem muito a ver com a vida dele, né? A vida dele. Veja que Matthew Henry comenta assim: observe a ordem da providência divina. Justamente no momento em que a crueldade de Faraó atinge o seu ponto máximo, mandando matar os meninos hebreus, nasce o libertador. Enquanto os homens se confabulam para levar a igreja à ruína, Deus prepara a sua salvação. Glória a Deus. Nós vemos isso. E nós que começamos essa caminhada no capítulo 1, percebemos que o cenário no Egito era um cenário que intrigava o faraó da época, porque ele via aquele povo crescendo e se multiplicando, e ele queria parar aquele povo. Ele achava que aquele povo seria um inimigo e se levantaria contra o Egito. Então, ele começa a envolver todas as pessoas e a própria ordem dele vamos dizer, nas ações que deveriam parar aquela multiplicação e aquele crescimento. E nós vimos no capítulo anterior, final, né, na mensagem anterior, que ele tomava algumas ações e essas ações não seguiam em frente, não atingiam o que ele queria. Então, tudo que ele fazia tinha efeito contrário, o povo continuava crescendo. Não é? Ele colocou as obras para que as pessoas não tivessem muito tempo e fossem oprimidas, mas elas continuavam se multiplicando e crescendo. Não é? E ele continuou ali sendo tirânico. Nós vimos o texto diz isso, ele agiu de forma tirânica, ou seja,
ele tomou um poder que não era dele, foi um usurpador do poder, e colocando uma opressão em cima de um povo que não era um povo dele, e oprimiu fortemente, só que o povo continuava crescendo e multiplicando e ficando forte, mais forte. E ele então ordena matar os recém-nascidos, e ele faz ali um plano junto com parteiras para que elas fizessem isso logo no nascimento, e a gente viu que não deu certo. As parteiras temeram mais a Deus que aos homens e não seguiram o plano de Faraó. E então o Faraó toma mais uma quarta ação, ainda mais forte, e fala com todo o povo agora, deveria matar as crianças, os meninos. E era o foco dele matar os meninos dos hebreus, jogando-os no rio. A gente percebe o livro de Êxodo em 3 grandes partes. A primeira é a libertação do povo do Egito, e nessa que nós estamos, do capítulo 1 ao 18. A segunda parte fala do registro da aliança divina, capítulo 19 a 24. E a terceira é a presença de Deus no meio do povo, através do tabernáculo, capítulos 25 ao 40. E nós vimos então aqui que neste momento, neste início do capítulo 2, teve ali Levi, na tribo de Levi, um casamento. Casou-se uma mulher com um homem da mesma tribo. E ela engravidou e deu à luz então a esse filho, a esse menino. E é interessante que ela fala, vendo que ele era bonito, escondeu por 3 meses. Por que escondeu? Por causa da ordem que nós vimos anterior, de matança dos filhos. Quando não podia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de papiro, vedou com betume e piche, colocou nele o menino e deixou o cesto entre os juncos, à margem do Nilo. E a irmã ficou ali, olhando, permaneceu ali, à distância, para ver o que ia acontecer com seu irmão. E a filha de Faraó, nesse momento, desceu do Nilo para tomar banho. E ela pediu uma das suas servas, ela viu aquele cesto e pediu para uma das servas pegá-lo. E quando ela olha, então ela vê um bebê chorando ali. Ficou com pena dele, teve compaixão. E ela percebeu, ela viu que era um menino hebreu, era dos hebreus. E a irmã já estava ali olhando, chega perto da filha de Faraó e pergunta: a senhora quer que eu vá chamar uma mulher dos hebreus para amamentar e criar um menino? Sim, quero, vá, chama, respondeu a princesa, a filha de Faraó. A moça foi então e chamou a mãe do menino para cuidar dele. E ela falou: leve este menino, amamente-o, cuide dele, e eu vou te pagar por isso. E a mulher levou o menino e o amamentou, e cuidou dele. E o último versículo que lemos fala então que quando ele volta, já crescido, ela coloca esse nome de Moisés, dizendo: porque eu o tirei das águas. Meus irmãos, a proposição desse texto é que no auge da crueldade tirânica, Deus suscita o libertador. No auge da crueldade tirânica, Deus suscita o libertador. E como Deus faz isso? Em primeiro lugar, Ele escolhe uma família. Ora, leia comigo o versículo 1 e 2, diz assim: ora, um homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo, e ela engravidou e deu à luz um filho. Vendo que era bonito, ela o escondeu por 3 meses. Então veja, um homem e uma mulher da tribo de Levi se uniram e tiveram filhos. E aqui nesse caso, neste momento, foi um filho ali exatamente no momento, no auge da crise, no auge da tirania. A mulher, vendo a formosura do menino, resolveu escondê-lo, para que não morresse diante daquela ordem faraônica, vamos dizer assim, de eliminação dos meninos, não é? A mãe contemplou a beleza da criança, e esse foi mais um motivo para que ela ficasse ali com a criança, que ela poderia logo tentar se desfazer da criança também. Poderia fazer isso no início, não é? Mas ela, e um comentarista, o Alan Cole, ele fala até que Deus, até isso, a gente vê a providência de Deus, né? De ter um menino formoso para a mãe ter mais cuidado com ele. Interessante, né? Como Deus faz as coisas. A mãe contemplou essa beleza e segurou ali a criança e tentou manter a criança. Só que criança não fica caladinha, né? Quietinha lá, durante o tempo da criação, né? Primeiro, às vezes, no nascimento já começa chorando, né? E depois, o choro é pequenininho, né? Mas depois vai ficando mais forte. E com 3 meses ali, então, ela já não conseguia mais esconder a criança, o barulho, o movimento da casa. Então, o que ela fez, então? Ela
ela coloca a criança naquele cesto. Mas voltando para a família, a gente percebe aqui então que Deus escolheu essa família. Que Deus separou ali essa família da casa de Levi, da tribo de Levi, uma tribo separada, inclusive, posteriormente, nós vemos que os levitas, eles foram ali responsáveis, então, por cuidar do templo, e os sacerdotes eram ali da tribo de Levi, uma tribo escolhida para servir ao Senhor. Que bênção! Meus irmãos, Deus continua separando as famílias, separando o seu povo para o serviço. A igreja do Senhor está espalhada em todo o mundo, continua sendo bênção. Ele separa a igreja para ser bênção nessa terra. A gente vai continuar na história e vai ver como Moisés foi uma grande bênção, não é? E como a família dele também foi uma grande bênção. Mas hoje também o Senhor age assim, e separa um povo escolhido, separa ali o sal da terra. E esse povo está na terra e continua sendo bênção para a terra e preservando enquanto está aqui. Apesar da perseguição, o povo de Deus continua levando a mensagem de libertação. A gente vê isso também no Novo Testamento. A igreja, quando foi perseguida, o evangelho se espalhou. É o povo de Deus levando a mensagem em cada lugar. Se você está aqui essa noite, é porque Deus separou você para o serviço dele. Separou a sua família para o serviço dele. João 15,16, não fostes vós que me escolheste a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedides ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Glória a Deus por isso, Ele continua usando as famílias, plano de Deus, para a bênção nessa terra. Segundo lugar, como Deus suscita então esse libertador? Protegendo ali no meio do perigo. Leia comigo o versículo 3. Diz assim: quando não podia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de papiro e o vedou com betume e piche. Colocou nele o menino e deixou o cesto entre os juncos à margem do Nilo. Após 3 meses, meus irmãos, ali criando aquele menino, e com toda a preocupação, não é, de esconder. Estamos fazendo aqui, a lei está mandando matar os meninos, eu vou esconder o meu filho. E toda aquela situação, mas chegou num momento, né, possivelmente com choro, com lamentação, ela teve que tomar uma atitude, ela tomou uma atitude, não é? E ela colocou essa criança no cesto. Em algumas traduções diz numa arca, uma pequena arca. A mãe resolve colocar aquela criança ali. E veja, Alan Cole comenta assim: este era um meio favorito de abandonar bebês no Antigo Testamento, no mundo antigo. Era, na verdade, o equivalente ao abandono de crianças à porta de hospitais e orfanatos. Não acontece assim hoje? A pessoa vai lá, por algum motivo, ela quer abandonar a criança, põe lá na porta do orfanato e some. Então a mãe da criança aqui, do menino, ela tomou essa decisão de abandoná-lo. Colocou no cesto ali no rio e deixou ali. E essa forma como o cesto foi colocado, foi feita também com betume, mostrando betume, nos lembra da Arca de Noé, calafetada com betume, não é? Então, assim como Noé estava em grande perigo, agora nós vemos esse menino também num perigo. O perigo era de ser ali abandonado, de alguém encontrá-lo e ver ele era um hebreu e jogá-lo no rio. Tira do cesto aí e obedece logo a ordem de Faraó, joga esse menino no rio. Não é? O perigo estava ali presente. E alguns comentaristas colocam assim: mesmo que a mãe abandone, Deus não abandonou aquele bebê. A irmã olhou de longe, mas quem estava, na verdade, conduzindo aquilo era o Senhor. Aquela história, aquela criança ali, era o Senhor. Meus irmãos, assim também nós somos guardados pelo Senhor. A igreja do Senhor também é guardada, é protegida. A igreja que leva essa mensagem de libertação, ele foi o libertador do povo de Israel. A igreja é a igreja que leva a mensagem de libertação,
que leva Jesus Cristo a mensagem da cruz do Evangelho. A igreja passa por perigos, por ordens tirânicas, não é? Por abandonos nessa terra. Nós vemos isso acontecer, mas nunca há o abandono do Senhor. Deus está com a sua igreja. Isaías 43, 2: quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Glória a Deus. Você está aqui porque o Senhor te trouxe com todo o cuidado, está conduzindo a sua vida. Se a nossa igreja está aqui, é porque o Senhor Jesus, o dono da igreja, é que nos guarda e nos protege. Terceiro lugar, meus irmãos, como Deus suscita o libertador? Olha que interessante. Com os recursos do próprio ímpio ele faz isso. Vamos ler comigo o versículo 5. Diz assim, leia comigo. A filha do faraó desceu ao Nilo para tomar banho. Enquanto isso, as suas servas andavam pela margem do rio. Então, ela viu o cesto entre os juncos e mandou a sua criada apanhá-lo. Eu estou lendo em outra versão, né? Por isso vocês não estão lendo comigo. Mas para variar um pouco, eu usei outra versão. A filha de Faraó, então, foi ali e veja a providência de Deus. O cesto estava ali. A mãe não fez isso. O texto não mostra que ela fez fez isso propositadamente, ao mesmo tempo que ela viu. Não. Ela colocou lá o cesto. Ela abandonou a criança, de fato. Não é? A irmã ainda tentando fazer alguma coisa. E nesse momento chega a filha de Faraó e vê aquele cesto e ela manda as servas logo ali buscar. A princesa pediu para suas servas pegarem o cesto e assim ela viu a criança e ela viu, olha, é um hebreu. Ela sabia da lei que o pai dela tinha colocado, o Faraó, de matar os filhos, não é? E ela viu que era um hebreu. E a criança estava ali chorando e ela teve compaixão da criança. E chega logo a irmã, quando ela fala, ela é um hebreu, a irmã fala, quer que eu vá buscar uma das mulheres dos hebreus para cuidar? Vejam, meus irmãos, a providência do Senhor. Mesmo que o bebê foi ali colocado, vamos dizer assim, entre aspas, a própria sorte. Alguém vai achar, ou um rio vai levar, alguma coisa vai acontecer. Em meio aos perigos de um rio que estava ali, que teria até crocodilos na época. Ou então alguém mesmo a encontrar e matar, que era a lei. Encontra quem? A filha de Faraó. E Deus usa esses recursos para guardar aquela criança. Que bênção, meus irmãos. Veja que ela chama lá a mãe da criança, a mãe do bebê. E ela chega, você cuida para mim? Cuido, claro. Né? Que mãe que não falaria, né? Hã? Claro que eu cuido. Tá bom. Então eu vou te pagar o seu salário para você cuidar. Tudo bem. Os recursos do ímpio usados para guardar, para criar, para preparar o libertador, porque ele foi ali depois ensinado em todas as ciências do Egito, em todo o conhecimento. Contudo, antes disso, ele foi preparado em casa, com o temor do Senhor, com a lei do Senhor. Eu digo lei, a lei foi escrita depois, mas já vinha as ordens de Deus para como se deveria viver. E Deus usou os recursos dos ímpios. Meus irmãos, tudo é de Deus. Tudo é do Senhor. Salmo 24 diz isso, a terra é do Senhor, os animais, os homens, todos somos de Deus. Tem nada que é de Deus. E Ele usa tudo isso conforme o seu desejo para a sua própria glória. E algumas vezes, Ele faz como diz Provérbios 13, 22, um homem de bem deixa herança aos seus filhos, aos filhos de seus filhos, mas a riqueza do pecador é depositada para o justo. Às vezes o pecador ajunta, e isso é dado para o justo, para a glória de Deus, para a honra do Senhor. O Senhor é dono de tudo. Depois que Jesus morreu, ressuscitou, e antes de ir para o céu, ele fala assim, aproximando, falou aos discípulos, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. O Senhor é dono de tudo e Ele pode todas as coisas. Algumas vezes nós esquecemos disso.
Algumas vezes nós esquecemos que Deus é o Senhor. E algumas vezes a situação está grave, né? Talvez no auge da tirania, como diz aqui. Mas Deus é dono e tem toda a autoridade sobre todos. E Ele usa conforme o querer dEle, conforme a vontade dEle. Esse é o Senhor que você serve. Glória a Deus por isso. Quarto lugar, meus irmãos. Como Deus suscita então aquele libertador? Ele suscita em meio às águas. Vamos ler o versículo 10 juntos. Mais uma vez. Agora eu vou pegar outra versão aqui, né, para ler com você, né? Vamos ler ali. Sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, da qual passou ele a ser filho. Esta lhe chamou Moisés e disse: porque das águas o tirei. Veja, a filha de Faraó deu o nome de Moisés ao menino. Esse nome tem esse significado. Tirado das águas. Na verdade, tirado. Não é? E no caso aqui das águas. Não é? A Faculdade Cristã de Curitiba, ela diz que a tradição judaica entende que Moshe vem de uma palavra da raiz hebraica, machá, que significa tirar. Né? Tirar. Então o nome é típico hebreu, não é um nome egípcio. Ah, mas foi a filha de Faraó que deu um nome para ele hebreu? Pode ser que a princesa tenha escolhido o nome na língua dela, e depois foi usado aqui ou traduzido em hebreu, em hebraico, não é? Não sabemos ao certo. O fato é que a Bíblia só cita esse nome em hebraico e com o significado dado pela filha de Faraó, Ou seja, essa criança que foi tirada das águas seria o libertador logo mais à frente. Assim como Deus preservou Noé para continuar o seu plano da salvação do seu povo, Ele então preserva Moisés para também trazer a libertação do seu povo. Assim também a gente vê mais tarde Jesus vindo a esse mundo e agora Jesus diz assim: eu tenho a água da vida. Então percebe a água que nesse caso aqui, tanto em Noé quanto em Moisés, a gente percebe a água como sinônimo de quê? De morte. A água invadiu todo esse mundo aqui, no dilúvio. E quem não estava na arca, morreu. Os meninos seriam lançados no Nilo, no rio, e seriam mortos também, se não fosse a providência de Deus da arca, tanto em Noé quanto a esse cesto de Moisés. E agora Jesus fala assim: eu tenho a água da vida. A água que antes poderia significar morte, agora com Jesus é vida, é a água da vida. João 4,14, aquele porém que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Hoje, meus irmãos, a igreja do Senhor continua levando essa libertação por meio da água viva. Nós anunciamos Jesus Cristo que tem a água viva. O evangelho do Senhor que traz vida e não morte. Nós podemos estar vivendo num mundo de morte, e essa é a realidade, é só você abrir os jornais. Eu não sei se eu já vi algum jornal uma vez que não tivesse notícia ruim. Pelo contrário, o que mais tem, essa notícia ruim. Eles até brincavam quando tinha jornal. Hoje não tem mais o impresso, né? Que se você amassasse ele assim, pingava sangue, né? É impressionante como as notícias são ruins, porque a morte está presente, porém Jesus vem trazer a água viva. Jesus vem nos trazer vida, vida abundante, meus irmãos. Concluindo, em momentos em que as coisas parecem não ter mais solução, Deus suscita vida. Quando o povo de Deus não tinha mais uma nação forte e era dominado pelos romanos, pela opressão romana, pesava sobre eles essa opressão, Jesus Cristo veio. Deus escolheu também uma família, dessa vez a tribo de Judá, para trazer o sumo sacerdote perfeito, Jesus Cristo. Jesus foi perseguido também, mas no auge de seu ministério, ele foi levado à cruz. Ele sim morreu naquela cruz, e o seu sacrifício trouxe a liberdade para nós. Nos libertou de quê? Do pecado. Nos libertou de quê? Da condenação eterna.
Porque se não for pelo sangue de Jesus, quem não estiver no sangue de Jesus será condenado eternamente. E apesar da humilhação de Jesus, ele ressuscitou, foi assunto aos céus e recebeu toda a autoridade. Então, meus irmãos, todas as coisas materiais e espirituais deste mundo são do Senhor, de todo o cosmos são do Senhor. E ele usa tudo para executar o seu plano e para a sua glória. E sabe o que é bom? É que com isso tudo a gente é abençoado, a igreja do Senhor é abençoada. Além de ser abençoada, ela é bênção para as nações. Veja como Moisés, mais à frente, foi bênção para aquele povo. Veja como a igreja é bênção do Senhor, levando o evangelho em todos os lugares. E assim faz a igreja, anunciando o evangelho do Senhor, anunciando a água viva. Então, como viveremos, meus irmãos? Em primeiro lugar, viveremos cuidando da família de Deus. 1 Timóteo 5,8, ora, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente os da própria casa, tem negado a fé e é pior que o descrente. Nós cuidamos da família de Deus, para que ela obedeça a palavra de Deus. O Senhor falou com Josué assim, Josué, tenha coragem para, não para enfrentar, Deus não estava nem preocupado com enfrentar as outras terras, as outras nações, ele falou, tenha coragem para obedecer minha palavra. Nós abençoamos a família de Deus quando nós nos ajudamos uns aos outros a seguir a palavra de Deus, a obedecer à vontade de Deus. Cuidamos da família da fé, para a honra e glória do Senhor, ensinando e fazendo o que é correto perante o Senhor. Segundo lugar, como viveremos? Viveremos crendo na providência do Senhor. Nós podemos até fazer a nossa parte, mas quem que cuida de verdade? Quem que conduz de verdade? É o Senhor. Por isso que Pedro diz, 1 de Pedro 5,7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Veja que mesmo a irmã do lado ali, mesmo que a mãe tentou por 3 meses manter o bebê, foi o Senhor que o guardou, o Senhor que providenciou ali aquele encontro com a filha de Faraó, foi Deus que fez, é Deus que faz, meus irmãos. Deus é que faz. Apesar de termos preocupações, não adianta, o Senhor é que cuida. E é Ele mesmo que cuida. Devemos acompanhar, sim, os nossos queridos, familiares, mas deixemos de lado a ansiedade. Porque quem consegue proteger de forma perfeita? Não é? Quem? Só o Senhor. Às vezes nem perto você consegue. Me lembro que, hoje eu tenho uma filha que está bem distante, né? E quando ela liga, a gente manda uma mensagem, a gente às vezes fica, né, preocupado, tem algum problema, não tem algum problema. Ou quando não liga, fica mais preocupado ainda, porque não ligou, não mandou mensagem, não ligou, né? Mas se tiver algum problema, olha a distância que ela está. Né? Me lembro que uma vez a gente saiu daqui da igreja, estava eu, meu pai, minha mãe, meus irmãos, a gente andando na rua, meu pai segurando na mão, o carro veio, pá, bateu nele. Quem que pode? Você está do lado ali, o que você pode fazer? É o Senhor que cuida de nós, meus irmãos. Ele que faz isso de forma perfeita. Olha o comentário de Matthew Henry. Ele fala assim, Moisés jamais teve uma proteção mais poderosa ao seu redor. Mesmo quando navegava ali a sós. Um indefeso bebê sobre as águas. Não há água, não há egípcio que ele possa causar dano. Deus está mais presente ao nosso lado quando parecemos estar mais abandonados e mais desamparados. Deus pode nos tirar da morte das águas e nos dar a água viva para a vida eterna. Confiemos no Senhor e na proteção dele. Terceiro lugar, meus irmãos, como viveremos? Viveremos levando essa mensagem de libertação. Fomos separados para levar o Evangelho, para anunciar Jesus Cristo, a água viva. E o que o mundo mais precisa é da mensagem do Evangelho. Na sujeira e na corrupção que vivemos hoje, apenas o Senhor pode trazer água purificadora. Apenas o Senhor pode limpar, curar, santificar, que é o nosso tema desse ano. Apenas o Evangelho pode curar as nações, e por isso nós oramos para o nosso Brasil, pois feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Anunciemos, portanto, a palavra de Deus até que Ele venha. Portanto, meus irmãos, podemos não saber o significado correto do nosso nome, mas sabemos o que significa o nome de Jesus, que é o Senhor, a salvação. Assim, vamos cuidar então dos nossos irmãos
levando a mensagem de Cristo. Vamos cuidar das coisas de Deus e vamos levar essa mensagem a todas as nações e que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.